Sirim se dá mal mais uma vez, pois Fazilete dirá a Enver que Seida e Barra não a roubaram. Barra acompanha Arif ao encontro com os amigos dele. Satilmes tem uma atitude surpreendente com Arda e Seida fica sem palavras. Barra paga sua dívida com Fazilete depois de receber parte do dinheiro da venda do terreno da mãe. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Força de Mulher, no resumo semanal de 9 a 13 de junho. Sejam todos bem-vindos ao canal, espero que esteja tudo bem com vocês e desejo de coração um final de semana abençoado por Deus para todos nós. Fazilete chega ao edifício palácio, vai direto para o apartamento de Seida, toca a campainha, mas ninguém aparece. Então ela vai para o apartamento de Barra e toca a campainha do apartamento dela. Barra, Seida, Arif e as crianças se despedem de Enver e vão para suas casas. Fazilete volta para o carro sem conseguir falar com elas. Diz ao motorista para levá-la para casa e que nem sabe o que foi fazer ali. Doruk e Nissan dizem à mãe que a tia Sirim disse que o pai do Satilmes vai levar o Arda embora para sempre. Barra diz: como vocês acreditam na sua tia? Ela estava só brincando, não estava falando sério. Nissan diz que escutaram eles, a Seida começou a gritar e aí o vovô também. Doruk imita o que o avô disse e diz que eles estavam brigando. Barra pede para os filhos sentarem e prestarem atenção no que ela vai falar. Arda dorme e Satilmes escuta Seida falando para ele. Meu filhote, não se preocupa, tá? A mamãe não vai te entregar para ninguém. Eu vou arrumar essa grana e a gente vai dar a grana para esse demônio. Eu te prometo, filho. No dia seguinte, Satilmes acorda, vê Seida dormindo abraçada a Arda e sai tristinho do quarto. Barra toma café da manhã, muito feliz com os filhos e depois arruma eles para irem para a escola. Satilmes come um pedaço de pão, algumas azeitonas, depois se arruma e sai sem falar com Seida. Arif chega nesse momento e diz que foi para levá-lo para a escola, que o pai dele pediu para ele fazer isso. Satilmes o agradece, mas diz que pode ir sozinho, que sabe o caminho, já trabalhou perto da escola. Arif diz que não, que eles vão juntos. Satilmes fica observando o cuidado e carinho de Barra com Nissan e Doruk ao se despedir deles quando estão indo para a escola. Barra deseja um bom dia na escola para Satilmes, arruma a roupa dele direito, diz que não quer que ele morra de frio, fecha o casaco dele, arruma o seu cabelo, o beija e deseja boa aula. Barra diz a Enver que a Sirim contou tudo para as crianças e ainda disse que o Dursum vai levar o Arda embora. Enver fica muito nervoso, diz que essa menina sempre dá um jeito de estragar tudo por onde ela passa e que quase acreditou quando ela disse que elas tinham roubado o brinco da dona Fazilete. Barra fica muito sem jeito, mas não conta a verdade para Enver. Seida aparece na porta desesperada, dizendo a Barra que o Satilmes fugiu de casa e sai correndo chamando por ele. Barra tranquiliza a amiga, dizendo que o Arif levou ele para a escola. Seida diz que levou um tremendo susto. Nissan e Doruk se lembram da maldade de Sirim na noite passada, quando ela disse para eles: ai, que coisa linda, todo mundo tem um pai. Agora o Arda tem um pai, o Satilmes tem um pai novo e o Henry ama muito ele, não é? Não é mesmo? O meu pai também me ama muito. A demônia fingida olhou para os sobrinhos, como se estivesse arrependida do que tinha acabado de falar e disse: ai, eu sinto muito, meus pequenos. Vocês dois não têm mais pai, não é? Nissan disse: claro que a gente tem pai. Sirim disse: tinham, né? Mas não tem mais, porque ele morreu. Ah, mas não fiquem tristes, crianças. Eu tenho boas notícias para vocês dois. A mãe de vocês vai sair com alguém. Em breve vocês dois já vão ter um novo papai. Nissan diz a Doruk que a tia está mentindo para eles, que ela sempre faz isso. Seida pergunta a Barra como que vão fazer com o Dursum, como que vão arrumar esse dinheiro. Elas não podem entregar o seu filho. Barra diz que o Enver vai ajudar elas. Brinca, fazendo sinal com o dedo de como ele tremia ao segurar a arma, e elas morrem de rir. Barra diz a Seida que o Sem ligou para ela ontem à noite, mas ela não atendeu e vai ligar para a doutora Kismet hoje porque ela pediu para avisá-la se esse homem a procurasse. Arif deixa Satilmes na escola. Entrega o dinheiro que Henry deixou para ele comprar lanche e diz que vai buscá-lo na hora da saída. Satilmes finge ir para a sala e quando vê que Arif foi embora, foge da escola. Seida diz a Barra: e então,
Eu não consegui te perguntar ontem. Colocou a corrente? O que aconteceu, amiga? Bahá diz que resolveu colocar sim, que foi presente de um amigo. Arif chega ao apartamento de Seida e diz a ela e Bahá que falou com o seu Henry sobre ontem e ele disse que ela não precisa se preocupar, porque não podem levar o Arda sem o processo. Seida pergunta quando é que vão para o tribunal então. Arif diz que provavelmente daqui uns meses, porque essas coisas levam um tempo. Arif diz que também queria falar sobre a arma que encontraram, que é melhor não deixar isso ali. Bahá diz que ele está certo, que precisam se livrar dessa arma para evitar acidentes. Arif diz que se Bahá quiser, ele pode falar com a Kismet, que ela pode dar uma orientação para eles do que fazer com a arma. Fazilete faz o café da manhã para Raif, mas ele se recusa a comer, a deixando preocupada, pois desde ontem ele se recusa a comer qualquer coisa. Bahá liga para Kismet e conta que o Senhor Sen ligou para ela ontem à noite. Kismet diz que vai cuidar disso e para ela não se preocupar. Sen está no escritório de Kismet. Ela desliga o telefone e pergunta se não falou para ele deixar a Bahá em paz. Sen diz que não se lembra disso. Kismet diz: não faz mais nada pelas minhas costas. Você está totalmente descontrolado. Eu nunca mais quero trabalhar com você, ouviu? Não posso colaborar com quem eu não confio. E vou falar para todo mundo te esquecer. E irritado, Sen diz: então isso vai ser uma guerra, né? Perfeito. Começa a partir de agora. Arif está chegando no escritório de Kismet e vê Sen saindo, furioso. Ao entrar em sua sala com Arif, Kismet vê que Sen esqueceu a jaqueta dele ali. Arif diz a Kismet que viu o Sr. Sen sair dali quando estava entrando. Kismet finge não saber de quem ele está falando e pergunta quem é esse. Arif diz que é um cliente do seu Enver e que pensou que ele tivesse saído dali. Kismet diz que não, que ali tem muitos escritórios e com certeza ele foi em outro. Kismet muda de assunto, o chamando para sentar e pergunta como que pode ajudá-lo. Arif diz que encontraram a arma do Sarp e pergunta o que podem fazer com ela. Kismet o aconselha a jogá-la no mar. Ela diz que é a melhor solução porque eles não têm ideia de quem registrou essa arma ou se ela está envolvida em algum outro tipo de crime, e eles podem ter mais problemas por causa dela. Kismet se despede do irmão. Arif sai da sala dela, mas para no corredor para amarrar o cardaço e escuta a secretária dizendo para Kismet que o Sr. Sen ligou porque esqueceu a jaqueta dele. Kismet confirma para a secretária que a jaqueta está mesmo ali. Arif fica surpreso e sem entender porque a irmã mentiu para ele sobre Sen. Enver fala com Bahá sobre a venda do terreno da casa deles e diz que ela sabe que tem direito a esse terreno também. Bahá diz que sim, só porque é a lei. Enver diz que sim, que é o que a lei diz e ela também merece, assim como a Sirin. Satilmes volta para a escola e encontra Arif já esperando por ele. Satilmes se aproxima de Arif por trás, dizendo que já está ali. Arif pergunta quando foi que ele saiu, porque não o viu sair. Satilmes diz que ele não viu, porque ele é muito rápido. Arif o leva para a cafeteria. Duas moças saem deixando a gorjeta sobre a mesa. Satilmes aproveita que Sirin e Arif estão distraídos, pega o dinheiro e coloca em seu bolso. À noite, Sirin pergunta ao pai se finalmente a Bahá admitiu que é uma ladra. Enver diz que já chega e para ela parar de mentir para ele. Sirin diz que falou a verdade, porque o pai acha que a dona Fazilete demitiu as duas juntas. E ele, acreditando ou não, elas são mesmo duas ladras. Enver vai até a casa de Fazilete. Diz que sabe que ela demitiu a Bahá e a Seida. A sua filha Sirin lhe disse umas coisas e ele não sabe se acredita no que ela disse. Então foi perguntar para ela. Fazilete pergunta o que foi que a Sirin disse para ele. Enver diz: ela me disse que a Bahá e a Seida. Isso é difícil de falar. Ela me disse que você demitiu as duas porque descobriu que elas tinham roubado umas joias suas antigas. E então, o que ela me disse é verdade? Enver volta para casa furioso e pede para Arif cuidar das crianças um pouquinho, porque ele precisa falar com as meninas de uma coisa muito importante. Enver bate no apartamento de Bahá e Seida e diz que quer as duas com ele lá em cima, agora. Arif diz para elas não se preocuparem, que ele cuida das crianças. Sirin abre a porta. Enver manda Bahá e Seida entrarem. Diz que foi falar com a dona Fazilete e eles precisam conversar imediatamente. Bahá e Seida ficam muito tensas. Alegre ao ver a cara delas de preocupadas, Sirin diz:
Sim, podem entrar, sejam bem-vindas. Enver diz para elas sentarem e começa falando. Essa é a maior decepção que eu já passei na vida. É um absurdo. Eu nunca tinha visto uma coisa tão horrível. Não imagina o tamanho da minha raiva. Eu não me conformo com a vergonha que passei na frente da dona Fazilete. Eu preferia morrer do que passar por isso. Vocês não têm ideia de como eu me sinto. Sirim diz, papai, por que está se culpando por tudo isso? Você não foi o responsável. Não é você que tem que sentir vergonha. Seida e Bahá permanecem caladinhas, com vergonha e chorando. Enver olha bem na cara de Sirim e diz, estou decepcionado, envergonhado. Vocês nem imaginam o quanto. Eu estou feliz que a Atice não viu nada disso. Seida percebe a forma como Enver está olhando para Sirim e cutuca Bahá, mas ela não percebe nada. Enver então diz, como pôde chamar suas irmãs de ladras assim? Sirim fica surpresa e seu arzinho de vitória acaba na hora. Enver continua. Alguém em sã consciência nunca pensaria isso. Como pôde cogitar tal atitude da parte delas? Qual o seu problema? Passada, Sirim diz. O quê? Como assim? Bahá olha surpresa para Seida sem entender o que está acontecendo. Enver diz a Sirim. Você é uma mentirosa. Você é uma pessoa horrível e... Seida interrompe Enver dizendo. Eu sempre disse que era um demônio. Sirim diz. Mas o que eu disse é verdade, pai. Enver diz. Quietinha, Sirim. Quieta, não me irrita mais. Mentirosa. Sai daqui, depois nós conversamos. Agora, por favor, sai da minha frente. Sirim sai e Enver pede desculpas a Bahá e Seida pelo que ela fez. Seida diz que ele não tem por que pedir desculpa. Ele não tem culpa do que a Sirim fez. Enver diz que a dona Fazilete está se sentindo muito mal e que Seida poderia passar lá para ver ela. Doruk pergunta a Arif o que é sair com alguém. Nissan repreende o irmão pela pergunta, dizendo para ele ficar quietinho. Satil me diz que o Doruk quis dizer sair. Arif diz, dizemos sair, quando passeia com alguém que gosta. Arif pergunta por que Doruk quis saber se ele vai sair com alguém. Doruk diz que ele não, mas sabe de alguém que vai. Nissan diz que ninguém vai sair com ninguém. Bahá e Seida vão embora. Enver vai até o quarto de Sirim e manda ela se explicar. Sirim jura que aquelas joias eram da dona Fazilete e pede para ele acreditar nela. Enver diz que a dona Fazilete afirmou para ele com toda certeza que nada disso tinha acontecido. Sirim diz que ela só disse isso para não deixar ele triste. Enver diz que a Fazilete mostrou os brincos para ele, o mesmo que ela disse que tinha sido roubado e que não entende por que ela continua insistindo com essa história. Sirim diz que acha que entendeu tudo errado, mas jura ao pai que as suas intenções eram boas, pede desculpas e tenta abraçá-lo. Enver diz, não me abraça, por favor, eu não quero mais te ver. Eu juro que se não fosse pela sua mãe e por todas as promessas que fiz sobre você, essa noite você ia dormir na rua, por tudo que aprontou. Enver sai e Sirim, com raiva por Seida e Bahá terem se dado bem diante do pai, diz para si mesma, eu não acredito nisso. Satilmes fica deitado no sofá, sem querer ir para a cama, como se estivesse se sentindo mal e cansado. Seida vê que ele não tem febre, mas dá um remedinho para ele para garantir. Seida deixa o xarope ali na mesinha e leva Satilmes para dormir no quarto do Arda. No dia seguinte, Satilmes levanta, vai para a sala, toma do remédio novamente, mais do que o necessário, e volta para a cama. Sirim faz um doce igual ao que a mãe fazia para tentar agradar o pai. Enver se recusa a comer e falar com ela. Sirim diz que então vai levar a metade para Bahá e para Seida. Sirim chega ao apartamento de Bahá e sorridente diz, bom dia, irmã, eu fiz aquele doce da nossa mãe. Bahá nem dá ousadia para ela e vai logo fechando a porta em sua cara. Sirim bate no apartamento de Seida e diz, bom dia, Seida, eu fiz um doce. Seida não diz nada e fecha a porta na cara dela também, a deixando com muita raiva. Seida pergunta se Satilmes melhorou e olha a temperatura dele. Ela diz que ele está bem melhor, que deu um susto nela e para ele se trocar e tomar café. Arif deixa Satilmes na escola. Satilmes pergunta se ele vai buscá-lo na hora da saída e por que o tratam como criança. Arif diz que é claro que vai e para ele ir logo para a escola ou vai se atrasar. Ao ver que Arif não está mais ali, Satilmes foge da escola novamente. Seida chega à casa de Fazilete.
Diz que soube que ela tá doente e resolveu passar por lá para ver se ela tá precisando de alguma coisa. Fazilete diz para ela entrar e tentar tirar o Raif do quarto, que isso já vai ajudá-la demais. Fazilete diz a Seida que Raif não saiu do quarto e nem comeu desde que ela foi embora. Seida bate na porta do quarto de Raif. Enfurecido, ele diz: eu já falei para me deixar, vá embora que eu não vou abrir. Seida diz: sério? Se é o que você quer, então eu vou embora. Raif fica feliz ao escutar a voz dela, senta na cadeira e abre a porta para ela, sorrindo. Seida pergunta por que ele está ali isolado do mundo. Raif diz que estava pensando nela. Seida fica sem graça com o que ele diz. Entra no quarto e começa a arrumar bagunça, dizendo que a mãe dele está certa, ele parece criança. Raif fecha a porta. Seida pergunta por que ele fechou a porta e diz que a mãe dele vai pensar aqui. Raif pergunta o quê? Seida diz: olha, Raif, abre essa porta logo que eu tô ficando com muita vergonha. Eu sei que você não acha, mas a sua mãe é muito boa. O Enver veio aqui ontem para falar sobre as joias com ela e ela não falou nada. Qualquer outra pessoa teria falado de cara que a gente roubou dela. Raif diz: ela te mandou embora por isso, não foi? Por causa dessas joias. Por que você mentiu para mim? Seida disse que não tinha como, que não podia ficar entre ele e a mãe dele. E a Fazilete nem falou nada. Ela nem se tocou que era por isso, que só entendeu o motivo quando o Enver foi falar com ela. Raif diz: mas essas joias não são dela, são minhas. Surpresa, Seida pergunta como assim. Raif diz que falou para a mãe que deu as joias para ela. E então nós veremos ele se lembrando da conversa com o Fazilete enquanto conta para Seida como tudo aconteceu. Raif disse à mãe: ela não é ladra, eu já falei que fui eu que dei para Seida. Ela não pegou, eu dei para ela pagar as dívidas que tinha. Por sinal, elas são minhas, você lembra? O meu pai já estava doente quando me deu e disse que eu podia entregar para a mulher que eu tivesse certeza que ia ser a minha esposa um dia. Esqueceu disso? Fazilete disse que é claro que se lembrava. Raif disse: então as joias são minhas e eu posso fazer o que quiser. Fazilete disse: o seu pai disse para você entregar para sua futura esposa. Raif disse: exato, e eu quero casar com a Seida. Seida fica meio sem reação ao ouvir o que ele lhe disse e diz: então é isso? Você nunca me falou do seu pai. Aí você podia ter evitado tudo isso. Devia ter me contado. Imagina como eu me senti quando me acusaram. Você é um idiota. Devia ter me contado antes. Raif diz: então eu sou idiota aqui? Eu quero que me responda uma coisa. De toda a informação que eu acabei de te dar, você só prestou atenção nisso? Totalmente sem jeito, Seida diz: é claro, agora chega. Cansei de tanta conversa. A sua mãe está muito preocupada porque você não sai do quarto. Vamos sair. Raif disse: espera, para. A minha mãe me disse que você quis saber quais membros foram prejudicados no meu acidente. Seida fica mais envergonhada ainda e sem fala. Raif diz: você ainda quer saber? Só as minhas pernas. Seida diz: ai, mas que bom, sim, tá bom. Sai daí, vai, eu tô com muita coisa. Sai da minha frente logo e tchau. Raif fica morrendo de rir de como ela ficou constrangida. Na cozinha, Seida se recrimina pela pergunta que fez a Fazilete sobre Raif. Raif se aproxima contente, dando um bom dia para a mãe. Fazilete fica feliz ao vê-lo, pergunta como que ele está e se está com fome. Raif diz à mãe que está muito bem e com muita fome. Raif faz sinal para a mãe e, para agradá-lo, Fazilete diz para Seida preparar café da manhã para 3, que assim também podem comemorar que ela vai voltar a trabalhar ali. Seida fica eufórica por voltar a trabalhar para eles. Fazilete coloca a mão sobre o ombro de Raif e diz que sentiu falta dele. Seida serve Raif e Fazilete. E Fazilete diz que agora ela pode sentar. Seida e Raif trocam olhares apaixonados. Arif fica surpresa ao ver Bahá na cafeteria e pergunta o que deve a visita dela. Bahá diz que tinha uma entrevista de emprego perto e então decidiu passar lá. Arif diz que bom que ela foi e a chama para tomar um chá. Sirin se aproxima deles e diz: irmã, bem-vinda. Bahá ignora ela completamente e começa a conversar com Arif. Sirin sai de perto deles de fininho, mas fica de olho na conversa deles. Arif e Bahá começam a falar sobre um sanduíche de peixe que vem de perto de onde ela foi ver o trabalho. Arif diz que adora sanduíche de peixe e convida ela para irem agora comer.
Para evitar que os dois saiam, Sirim derrama chá nela mesma e começa a pedir ajuda, dizendo que está queimando. Um rapaz e uma moça vão ajudar ela. Arif e Bahá não dão a mínima para ela. E Bahá diz a Arif: claro, vamos agora. Arif avisa Mehmet que daqui a pouco volta e sai com Bahá. Sirim fica furiosa por não conseguir evitar que Bahá e Arif saiam juntos. Bahá e Arif desfrutam da companhia um do outro. Arif diz que ela está contente. Bahá diz que tá. Seida agradece Fazilete por ter a perdoado. Diz que significou muito para ela não ter falado das joias e que pensou se a Bahá também não podia voltar. Fazilete diz: e o que te faz pensar que eu te perdoei? Eu não te recontratei porque te perdoei. Te recontratei para deixar o meu filho feliz. Mas ele não tem o mesmo sentimento pela Bahá. Então ela não vai voltar. Seida diz que o Raif lhe contou que já falou com ela sobre as joias. Fazilete diz: você acha que eu sou tão burra para acreditar numa coisa dessas? É lógico que o Raif só queria te proteger mentindo. Ele não vai falar que vocês roubaram. Seida pergunta se então ela não acredita que foi o Raif que lhe deu as joias. Fazilete diz: é claro que não. Eu ainda estou chocada pela Bahá ter vendido. Isso é não ter respeito nenhum pelo próprio patrão. Seida pergunta como é que ela sabe de tudo isso. Fazilete diz que isso não interessa, que cansou desse assunto e não quer falar dele com ela e nem com ninguém. E que só vai lembrá-la que o Raif é o único motivo dela não estar na polícia. Fazilete continua: é um absurdo. Em vez de se entregar para a polícia, eu tive que pagar de novo para recuperar as minhas joias. É um absurdo o que nós fazemos pelos nossos filhos. Seida diz: verdade, é um absurdo. Eu nunca teria cogitado levar essas suas joias, mas ameaçaram meu filho e eu tive que levar. Senão, eu não teria aceitado nem como presente do Raif. E se não tivessem ameaçado a Bahá e os filhos dela também, ela nunca teria ido vender essas suas joias. Mas você está certa, dona Fazilete. Quando a gente tem um filho, faz coisas absurdas. Seida sai e Fazilete fica pensativa. Seida diz a Bahá que o Raif contou para Fazilete que deu as joias para ela, mas não conta que Fazilete viu ela e Bersan vendendo as joias. Bahá diz que se sente culpada por tudo que aconteceu, que de qualquer jeito elas venderam mesmo uma coisa da casa da Fazilete sem que ela soubesse, e o Raif perdeu uma coisa que ganhou do pai dele. Seida diz que não, que a dona Fazilete pagou para pegar tudo de volta. Bahá pergunta como assim. Seida não consegue terminar de contar a história, porque Bahá vê Arif subindo e fala com ele, perguntando se aconteceu alguma coisa. Arif diz que está indo falar com Enver sobre se livrar da arma. Bahá diz que ela mesma vai fazer isso, que acha que é sua obrigação. Arif diz: deixa de ser boba, mulher. Não deve nem pensar em tocar nisso. Eu vou jogar ela em algum lugar. Seida diz que acha que a Bahá devia ir com ele, que a Bahá fica olhando para ver se não tem ninguém por perto, enquanto ele joga a arma fora e acaba de uma vez com isso. Bahá vai se trocar para sair e Seida diz: ei, Arif, você me deve uma. Arif pergunta por quê. Seida diz: porque você vai poder curtir uma praia junto com a Bahá. Certo de que a arma está no embrulho que fez, Enver a entrega para Arif, dizendo que a embrulhou em 2 lençóis e 2 cobertores para ter certeza de que não vai chamar a atenção. Bahá diz: mas isso é maior que eu, como não vai chamar a atenção, ainda mais com um cobertor cor-de-rosa? Isso chama mais atenção do que levar no bolso. Arif diz que é verdade, que se eles jogarem aquilo vão achar que é um corpo. Enver diz que nem tinha pensado nisso, que é a primeira vez que se livra de uma arma. Bahá e Arif desfazem o embrulho e pegam somente o pacote em que supostamente a arma está e saem. Seida vê que Satilmes está com febre, diz que vai dar mais xarope para ele, e ao pegar o remédio, ela vê que o vidro está vazio. Seida repreende Satilmes por ter tomado o remédio demais e fala sobre o mal que pode causar a ele. Henry chega à casa de Seida para pegar o filho. Seida diz a Henry que o Satilmes está com um pouquinho de febre, que acha que ele deve ter brincado muito na escola, e fala para ele ir pegar as coisas para ir embora. Doruk pergunta a Henry se o pai do Arda vai levar ele para pedir dinheiro na rua. Henry diz que isso não é verdade, e Seida pergunta se Doruk acha que ela vai deixar isso acontecer. Doruk diz que gosta muito do Arda, que ele é o seu irmãozinho, e o abraça. Sozinho no quarto, enquanto arruma suas coisas, Satilmes pega todo o dinheiro que ganhou na rua e coloca em uma gaveta da cômoda de Seida. Seida entra no quarto nesse momento e pergunta o que ele estava olhando ali. Satilmes diz que nada. Seida abre a gaveta,
fica surpresa ao ver o dinheiro e pergunta de onde ele tirou tudo aquilo. Satilmes se recusa a responder e diz que tem que ir embora porque o papai está o esperando. Nervosa, Seida diz que vão falar com o pai dele e manda ele sair do quarto. Henry pergunta o que foi. Satilmes chama ele para ir embora. Seida segura Satilmes, diz que ele não vai para lugar nenhum sem lhe dar uma resposta. Conta para Henry que ele deixou um montão de dinheiro em uma gaveta e diz que não sabe se ele roubou de algum lugar, mas deixou muita grana. Satilmes diz que não roubou. Seida pergunta então como que foi para lá. Satilmes diz: mulher, qual é o seu problema? Eu nunca mais vou voltar aqui. Com jeitinho, Henry pede para o filho ficar calmo, não falar assim com a mãe e para lhe contar de onde tirou o dinheiro. Que não vão ficar bravos com ele. Satilmes jura que foi trabalhando. Seida diz a Henry que o Arif levou Satilmes todos os dias para a escola e foi buscar. Ele passou todas as tardes em casa e pergunta de onde ele roubou aquele dinheiro. Henry pede para Satilmes falar a verdade, de onde tirou aquele dinheiro. Satilmes volta a dizer que foi trabalhando e conta que fugiu da escola. Satilmes diz que o tio Arif o deixava na escola, esperava ele ir embora e saía correndo. Henry pergunta por que ele fez isso. Seida pergunta se Satilmes é louco, quem pediu para ele trabalhar e se um carro tivesse atropelado. Henry diz que o filho não precisa mais fazer essas coisas, que eles só querem que ele vá para a escola e mais nada. Pode esquecer da vida que tinha antes, que vão cuidar dele. Satilmes diz que não trabalhou por causa disso. Henry pergunta por que então. Satilmes diz: pelo meu irmão Arda, eu estava juntando dinheiro para não levarem ele embora. Seida desmonta ao ouvir Satilmes. Satilmes pega uma de suas sacolas e vai saindo. Seida não permite que ele vá e o abraça chorando muito. Satilmes estava vendendo lencinhos, água e limpando os vidros dos carros para conseguir dinheiro. Henry fica emocionado com a atitude do filho. Seida chora abraçada a Satilmes e Nissan Doruquiada se juntam a eles. A caminho da praia para se livrarem da arma, o táxi em que Arif e Bahá estão passam por uma blitz. Bahá fica apavorado e segura a mão dele. O policial fala com o motorista e diz que eles podem ir. Sem graça, Bahá solta a mão de Arif. Eles chegam na praia. Bahá fica de olho no movimento. E quando Arif está pegando o pacote para jogá-lo no mar, o morador de rua se mexe no banco em que está deitado. Assustada, Bahá corre até Arif, fica bem pertinho dele e diz que precisam esperar, que tem uma pessoa ali. Arif diz para ela ficar tranquila. Eles vão para o outro lado. Sentam, disfarçando, e Arif consegue jogar o pacote no mar. Bahá fica aliviada, pois acredita que conseguiram se livrar da arma. Na verdade, o que tinha no embrulho era outra coisa, pois a arma está com Sirin. Arif recebe a ligação de um amigo falando sobre o encontro do pessoal da faculdade. Mas ele diz que não vai. Bahá pergunta por que ele não vai. Arif diz que gostaria de ir, mas todo mundo vai como casal, com a esposa ou com a namorada, e por isso ele não vai. Bahá diz que queria que ele fosse, e se ele não vai porque está sozinho, ela pode ir com ele, mas só vai se ele quiser, que não está falando porque quer ir. Arif liga para o amigo e pede para ele lhe mandar a localização que vão para o encontro. Nós veremos Sirin se recordando de como pegou a arma sem que o pai visse. Enquanto Enver tomava banho, Sirin tirou a arma do embrulho que Enver fez e fez outro embrulho igual, mas com pedras no lugar. Sirin olha furiosa para a arma em cima da sua cama, enquanto escreve algo. Logo depois, ela pega o papel e joga por debaixo da porta. Enver vê o papel, se pergunta o que é isso, mas não o pega. Ele empurra o papel de volta para o quarto dela enquanto diz: eu não vou mais cair nas suas, eu não quero mais saber. Furiosa, Sirin pega o papel e o joga para o lado. Arif se diverte com seus amigos e Bahá. Um dos amigos diz que só se formaram graças a Arif e o incentiva a voltar a estudar, pois quando ele largou a faculdade só faltava um ano para se formar. Arif diz que não dá mais, que está muito velho. Bahá pergunta por que ele está falando isso. Diz que não sabia que ele tinha chegado tão perto e que seria bom se ele conseguisse. Uma das amigas pergunta a Bahá como que ela e Arif se conheceram. Bahá diz que não foi um encontro nada bom na verdade, porque Arif foi muito chato com ela, que no começo ele brigou muito com ela.
Arif acha graça do que ela diz e eles se recordam de como se conheceram, nos seus primeiros dias vivendo próximos. Bahá diz que depois, quando conheceu melhor o Arif, entendeu o tipo de pessoa que ele é. O amigo pergunta como que o Arif é. Bahá diz: eu acho que todo mundo, seja bom ou seja ruim, pode acabar machucando outras pessoas. Até o mais sábio de nós pode se perder, mas o Arif não se perde. Até a pessoa mais bondosa às vezes pode acabar abandonando os seus entes queridos, mas o Arif não faz isso. Os mais ingênuos podem guardar rancor no coração por um motivo ou outro, mas o Arif não guarda. Ele só perdoa em silêncio, sem fazer ninguém se sentir mal. É gentil nesse nível. Ele pode ser machucado, pode ser ferido, ele pode ser feito de gato e sapato. Ele perdoa. Ele é assim, o Arif. Mas como eu disse no começo, ele foi chato demais. Todos riem e a amiga diz: conhece o ditado que diz que do amor pro ódio tem apenas um passo? Bahá e Arif se olham constrangidos. De volta para casa, Bahá diz a Arif que os amigos dele são muito legais, que ela relaxou e se divertiu. Bahá diz que gosta muito daquela época do ano, o Natal, e admira a decoração nas ruas. Arif pergunta se as mãos de Bahá ainda estão frias. Bahá diz que não sabe, que não está sentindo direito, elas congelaram. Arif pergunta se ela quer que ele as esquente, se ela pode dar a mão para ele. Sem jeito, Bahá estende uma das mãos. Arif coloca um saquinho de castanhas na mão dela e diz: prontinho. Bahá acha a graça do que ele faz e diz que está bem quente. Bahá tira uma foto da árvore de Natal para mostrar para as crianças. Arif diz que quer uma foto e ela tira dele. Depois, ele tira uma foto dela sozinha e dos dois juntos em seguida. No dia seguinte, Seida diz a Bahá que vai para a casa do Henry, que Satilmes ficou doente e fez uma sopinha para ele. Seida deixa Arda na oficina com Enver e sai. Sirin dá bom dia para ela, mas ela não responde. Sirin diz: nojenta. Sirin avisa o pai que já está indo. Enver faz de conta que não está escutando ela. Sirin diz: você cuida desse menino aí e a mãe dele nem me dá oi. Enver continua ignorando. Irritada, Sirin diz: até mais tarde, e sai. Ao passar por Bahá, ela diz: bom dia, irmã. Bahá a ignora novamente. Sirin diz: sua idiota, nem você nem a Seida tem qualquer educação. Yusuf diz a Bahá que o chefe de um amigo seu está procurando alguém para limpar a casa dele e pergunta se ela teria interesse. Bahá diz que sim e pergunta onde que fica a casa dele. Yusuf passa o telefone para ela ligar para ele quando puder e diz que vai querer a metade do dinheiro que ela vai ganhar, porque é ele que está arrumando um emprego para ela. Bahá se irrita por ele querer a metade do dinheiro. Yusuf diz: é justo. Entendi. Acha que todo mundo vai te tratar que nem o Arif? Bahá diz: eu não quero, tá? Tava querendo ajuda, mas isso não me interessa. Esquece. Yusuf diz que ela não quer trabalhar e o que espera que o Arif a sustente. Ela pode esquecer, nem em sonhos. Seida chega à casa de Henry e é Kismet que abre a porta para ela. Satilmes fica feliz ao ver Seida. Henry pergunta se ela sentiu falta deles. Seida diz que fez uma sopinha para o Satilmes e foi entregar para ele. Kismet pede a sopa para esquentar. Seida pergunta se Henry não vai trabalhar hoje. Henry diz que o filho é muito mais importante e a Kismet vai ficar ajudando ele também. Seida diz que só não sabe se a Kismet sabe cuidar de criança. Nesse momento, Kismet vai se lembrar de uma conversa que teve com Sem em um restaurante. Ela estava grávida e Sem disse: eu já pensei um nome, Kismet, para a menina. Kismet não gostou do nome, disse que pensou que ele ia falar uma coisa séria, mas a filha dela não ia ter o senso de humor dele. Kismet disse a Sem que não ia querer trabalhar com o chefe dele porque não gostava das ideias dele e achava melhor não se envolver, e que achava também que ele não devia. Sem disse que ia tomar cuidado e para ela não se preocupar, que ele ia ficar bem, ele só vendia carros. Kismet perguntou se seria um problema para ele se ela pedisse demissão. Sem disse que não, que ela podia pedir demissão se quisesse, que ela estava grávida, ele ia falar com o chefe e contar a decisão dela. Kismet serve a sopa para Satilmes e Seida pergunta se ele quer que ela o ajude a comer. Satilmes diz que sim. Seida começa a colocar comida na boca dele e diz que vai ali visitá-lo sempre. Satilmes diz para ela não ir não. Seida pergunta por quê. Satilmes diz que é porque ele quer ir.
Seida fica feliz ao saber que o filho quer ficar com ela. Kismet volta a se recordar de quando estava grávida. Ela estava em estacionamento, quando 3 homens se aproximaram dela e a espancaram. No hospital, Kismet e Sem ficaram sabendo que ela havia perdido o bebê. Kismet ficou desesperada e pediu para devolverem a sua filha. Sem ficou desolado com a notícia, chorou junto com ela e pediu para ela ficar calma. Furiosa, Kismet disse que a culpa era dele, que ele era o responsável por sua filha estar morta e mandou ele ir embora. Kismet quase chora na frente de Seida, Henri e Satilmes, mas sai da mesa antes deles verem o estado dela. Seida se despede de Satilmes e pede para Henri ligar para ela assim que passar com ele pelo médico. Henri pergunta a Kismet se está tudo bem e diz que ela parece triste. Kismet diz que não tem nenhum problema. Seida encontra alguns enfeites e uma árvore de Natal na casa de Fasilete e pega para começar a montar. Henri chega ao café com Satilmes e diz a Arif que o médico disse que ele está com um resfriado, mas não é nada muito sério. Henri avisa a Arif que vai sair por meia hora e deixa o filho com ele. Arif pede para Satilmes lhe contar como que é morar com o pai. Satilmes diz, ele é um louco, vamos fazer isso e isso, agora vamos fazer aquilo, não fala isso, come aquilo. Arif diz, que coisa feia, mas qual é o problema? Fasilete vê Seida montando a árvore de Natal e diz para ela tirar aquilo dali correndo antes que o Raif veja. De repente, Raif aparece com vários enfeites, diz a mãe que ajudou a Seida e pergunta se ela não gostou. Surpresa, Fasilete diz que tá bom, para eles continuarem decorando então, e volta pro quarto. Seida diz a Raif que a mãe dele pediu para tirar tudo antes dele chegar. Raif diz que é porque o acidente foi no Natal. Foi só por isso. Mas aquela vai ser a melhor árvore de Natal que já montaram na vida. Fasilete se recorda da alegria de Raif antes do acidente. Raif diz para Seida levar alguns enfeites para sua casa, que com certeza as crianças vão adorar muito. Nissan pede para a mãe comprar uma árvore de Natal com o dinheiro da casa da avó. Barra diz que a venda dessa casa vai demorar bastante, que a pessoa que estava interessada aparentemente mudou de ideia e não vai mais comprar. Sirim pega uma árvore de Natal para enfeitar na cafeteria, mas Henri diz que ela pode levar para as crianças. Seida diz a Raif que a Buquete quer visitá-lo amanhã e a mãe dele perguntou se ele vai querer receber ela. Raif diz que tudo bem. Seida diz que ele não gosta de visitas. Raif diz que dessa vez quer. Seida fica com ciúmes e pergunta quem é a Buquete. Raif diz que é uma amiga muito próxima da faculdade, que eles sempre saíam. Seida não gosta nada do que ouve e diz que vai avisar a mãe dele sobre a Buquete. Fasilete fica surpresa quando Seida diz que o Raif disse que sim sobre a Buquete. Fasilete diz que ficou muito feliz e vai ligar para ela. Seida pergunta quem é essa. Fasilete diz que na verdade ela é uma ex-namorada do Raif. É bonita e muito inteligente, com muitas qualidades. Fasilete liga para a Buquete, mas o telefone dá ocupado. Morrendo de ciúmes, Seida diz que acha melhor ela não insistir tanto. Fasilete diz que não está pedindo opinião e que não precisa da permissão dela para receber convidados. Satilmes se sente entediado na casa de Henri. Doruk e Nissan ficam contentes com os enfeites de Natal que Seida levou para eles, mas ao mesmo tempo tristes por não terem uma árvore. Mais tarde, Doruk diz a Nissan que quer uma árvore de Natal. Nissan diz que a mãe não tem dinheiro, senão ela compraria. Sirim chega ao edifício com a árvore de Natal, mas a joga no lixo antes de entrar no prédio. No dia seguinte, Henri leva Satilmes para a escola. Seida vai trabalhar bem arrumada. Raif diz que ela tá bonita, que passou maquiagem. Seida diz que eles têm uma convidada e ela só queria se arrumar para receber bem ela. Raif diz que a Buquete avisou ontem à noite que só vem amanhã. Raif está sentindo uma dorzinha nos ombros por causa do frio e Seida se oferece para fazer uma massagem nele. Seida manda ele tirar o suéter porque está atrapalhando ela. Raif pergunta se também é para tirar a camisa. Seida diz que não precisa, só vai pegar um gelzinho lá dentro e já volta para continuar. Raif se delicia com a massagem que ela faz nele. Seida mostra para Fasilete a foto que tirou usando os brincos que Raif deu para ela no dia em que saíram.
Seida diz que encontrou aquela foto quando estava olhando as suas fotos do celular ontem. Fazilete amplia a foto e dá um leve sorriso ao ver como o Raif está feliz ali. Seida diz para Fazilete ficar tranquila porque a Bahá também não acreditou no começo que o Raif tinha dado os brincos para ela e achou que ela tivesse roubado. Seida diz: agora eu posso ficar tranquila porque viu a prova. Agora não vai mais pensar que o seu filho não me deu esse brinco, né? Fazilete diz: claro que não. E pergunta se Seida poderia mandar aquela foto para ela. Seida pergunta para que Fazilete quer a sua foto com Raif, se vai falar com a polícia e usar aquela foto como prova, se é para isso. Fazilete diz: não, eu não vou mostrar para ninguém. É porque o meu filho parece feliz e eu adoro ver ele assim, como era antes. Seida sai do quarto de Fazilete emocionada e envia a foto para ela. Arif diz a Sirin que fez os cálculos, está faltando 450 e pergunta se ela sabe alguma coisa disso. Sirin diz que ele não estava ali, abandonou o trabalho para sair com a Bahá. O Mehmet pediu um adiantamento, ela deu e esqueceu de avisar ele. Arif diz que isso não pode mais acontecer. Sirin diz: então não sai do trabalho assim, seja responsável. Arif diz: era o que me faltava. Agora eu te dei explicação? Sirin diz que não, mas que ele devia pensar nas coisas que faz, que ele não tá nem aí se bate em uma mulher que anda sozinha pela rua, mas fica dando em cima de outra que acabou de perder o marido. Irritado, Arif diz para ela parar de falar bobagem e voltar para o trabalho. Sirin diz: não se ofende, Arif, todo mundo sabe que você sempre foi um prêmio de consolação para Bahá. Na verdade, se o Sarp tivesse vivo, com certeza eles já estariam esperando o terceiro filho. Arif diz para ele trabalhar e parar de torrar a paciência dele. Sirin continua incomodando ele, dizendo: ai, você é tão ingênuo, não é difícil perceber. Foram vários homens em um ano. O Sen, o Sarp, você. Nervoso, Arif diz: eu pedi para você parar, quieta. Olha, Sirin, eu já tô ficando cheio. Você não cansa de machucar as pessoas? Nunca vai cansar? Você acha que isso vale a pena? Hã? Não. Todo mundo cansa de você. Ninguém consegue te aguentar. Você não vê? O seu pai te ama? Não. O seu Enver é um homem espetacular, mas nem ele te aguenta. Sirin fica caladinha com as verdades que escuta de Arif. Kismet avisa Arif que o tribunal escolheu o dia do processo do Arda. Será no dia 10 de janeiro. Arif fica preocupado, diz que falta muito pouco e que tinha falado para Seida que ia ser bem depois. Arif pede para Kismet não contar para Seida ainda, que depois do ano novo eles contam. Kismet diz que está combinado. Arif pergunta se ela realmente não conhece o Sr. Sen, porque ele esqueceu a jaqueta na sala dela. Kismet diz que não é a mesma pessoa, que é outro que passou em seu escritório e esqueceu a jaqueta lá. Arif continuou desconfiado, mas não faz mais nenhuma pergunta para a irmã. Ao sair da cafeteria com Henry, Kismet se recorda de quando saiu do hospital com Sen, depois de ter perdido a filha. Sen parou na frente da concessionária, deixou Kismet dentro do carro e entrou furioso, chamando por Hafiz. Hafiz perguntou se ele recebeu a mensagem. Sen disse que Hafiz era uma pessoa horrível, o pegou pelo colarinho dizendo que ia acabar com ele e começou a dar vários socos nele. À noite, Bahá está tentando arrumar um vazamento na pia quando Arif chega. Arif entrega para Nissan as nozes que levou para eles e entra para ajudar Bahá. Logo Arif arruma o vazamento. Diz a Nissan e Doruk que vai levar uma coisa melhor para eles e pergunta o que eles querem. Bahá faz sinal para os filhos não dizerem nada. Arif diz que sabe o que Nissan quer e vai fazer uma surpresa. Doruk pergunta se Arif sabe o que ele quer também. Arif diz que não e pergunta o que é. Doruk tenta falar, mas Bahá não deixa, dizendo que já chega, que eles têm que lavar as mãos. Bahá vai para o banheiro com Doruk e Arif pergunta a Nissan se ela sabe o que ele quer. Nissan diz que sim e fala no ouvido dele o que é. Bahá convida Arif para se reunir com eles em sua casa na noite de Ano Novo. Sirin tira a arma do guarda-roupa e a esconde embaixo do colchão. Pela manhã, Enver diz a Sirin que as pessoas que querem comprar o terreno da casa acabaram de ligar. Ele não quer nenhuma objeção e ela e a Bahá têm um compromisso hoje, a reunião para a venda. Enver diz que depois que Sirin receber a parte dela, pode fazer o que quiser. Mas se ela não aceitar essa venda, então pode esquecer que ele é pai dela. Sirin diz que tá bom, que se ele quiser, ela aceita. E pergunta se a irmã já sabe. Enver diz que sim, que a Bahá já foi tirar cópias de todos os documentos. Sirin encontra a Bahá na rua e diz: como foi buscar esses documentos rápido? Bahá pergunta se tem algum problema.
Sirim diz: você pretende aceitar esse dinheiro? Porque não tem nenhum direito sobre a casa. Bahá diz que não pode ficar ali ouvindo ela, que está muito ocupada e vai saindo. Sirim vai atrás dela dizendo: nós temos muito mais direito do que você, ouviu? Nós moramos lá por anos. Fui eu que cresci naquela casa e vivi lá. A minha mãe sempre falou que aquela casa seria minha e você sabe. Eles não falaram o seu nome por vários anos. Ninguém ligava, não lembra? Era como se você não existisse. Sempre foi assim, porque a minha mãe não te amava e ela te esqueceu. Eu fui muito feliz enquanto ninguém falava de você. E um dia você chegou do nada para se meter nas nossas vidas. Só queria dinheiro que nem um mendigo. A minha mãe sempre soube disso muito bem. Se você tivesse dinheiro, não teria voltado com seus filhos que nem um cachorro faminto. Ela nunca nem pensou em te procurar. Bahá permanece em silêncio. Sirim diz que se realmente Bahá tivesse tanta honra, não pegaria o que é dela, e que espera que ela não esqueça da vontade da mãe delas. Bahá continua sem falar nada e Sirim diz: respeita a vontade dos mortos. Nesse momento, Bahá para, se aproxima dela e diz: fique sabendo que eu não vou gastar nenhum centavo desse dinheiro comigo. Fica tranquila. Bahá segue o seu caminho e Sirim diz: ai, lá vai a minha irmã querida. Ela é tão arrogante, é tão idiota, otária. Raif recebe Buquete bem alegrinho. Eles conversam animadamente, deixando Seida louca de ciúmes. Seida se intromete na conversa entre Raif e Buquete. Depois sai dizendo que vai trazer um bolinho e fala baixinho, e tomara que engasguem. Buquete diz a Raif que Seida é meio estranha. Raif diz que é assim, mas acha ela especial. Seida volta e corta o bolo com muita raiva. Buquete diz que Raif não queria ver ninguém e que ficou preocupada, pensou que ele estivesse com depressão. Raif diz: eu estava deprimido, mas não mais. Olha para Seida e continua: uma pessoa me devolveu a vida, não é Seida? Você me reviveu com um beijo. A raiva de Seida passa na hora e ela sorri para ele. Buquete tem uma filha e mostra a foto para Raif e Seida. Toda alegrinha, Seida diz que já chega de conversar e pergunta quem quer um bolinho porque ela vai servir. Sirim chega ao cartório ao encontro do pai e do senhor que vai comprar o terreno. Não vê Bahá e diz que talvez a irmã tenha mudado de ideia sobre a venda. Sirim diz que aposta que Bahá não vai, que ela não tem direito a nada. O homem diz a Enver que isso é inaceitável e pergunta se vão cancelar logo agora. Enver diz que não é o que parece e para o senhor ter calma que a Bahá vai chegar. Sirim sorri se sentindo vitoriosa, pensando que Bahá desistiu mesmo. Mas logo seu sorrisinho morre, porque Bahá chega correndo, dizendo que sente muito pelo atraso. Enver e o senhor vão na frente para o cartório e Sirim diz a Bahá: você não vai aceitar o dinheiro, não é? Bahá não responde nada para ela e todos entram no cartório. Depois da venda, já em casa, Enver passa o dinheiro para Bahá e diz: essa aqui é a sua parte pelo terreno da sua mãe. Bahá diz a Enver que é melhor não aceitar isso. Enver diz: mas como assim, Bahá? Sirim diz: não insiste, paizinho. Ela nem tem direito, não é dela. Enver diz para Bahá não escutar isso e pegar o dinheiro. Bahá diz que não vai pegar por enquanto, que vai sair um pouquinho, mas volta, não vai demorar e pega mais tarde. Sirim diz: mas como assim? Você disse que não ia aceitar, hã? Você viu o dinheiro e não resistiu? Por que você mudou de ideia? Hein? Isso aqui não é seu, sua sanguessuga. No limite, Enver diz a Sirim para ficar quieta, que já chega. Enver pede para Bahá não deixar o dinheiro ali. Diz que a responsabilidade dele é fazer a alma da mãe dela descansar em paz e ela pode pegar. Olhando para a foto de Atice, Bahá diz que Enver está certo, que é o que a mãe dela ia querer. Pega o dinheiro e o coloca em sua bolsa, olhando bem para Sirim. Enfurecida, Sirim diz: e você pega na minha cara, sua cínica. Enver volta a chamar a atenção dela. Bahá agradece Enver e sai, encarando Sirim. Sirim fica cuspindo fogo pelas ventas de tanta raiva da irmã. Raif pergunta se Seida vai trabalhar amanhã. Seida diz que não, que vai estar ocupada com os preparativos do ano novo. Raif diz que então quer que ela lhe dê um beijo e faz biquinho esperando que ela beije ele. Seida dá um tapa na boca dele, depois dá 2 beijos em seu rosto e deseja feliz ano novo. Raif a puxa, pede para ela lhe dar um abraço apertado, diz que vai sentir falta dela. E depois dá presentes para levar para todos. Seida pergunta se já pode abrir o dela. Raif diz que não, para ela esperar chegar às festas. Abre no dia certo, à meia-noite. Bahá chega à casa de Fazilete.
Seida fica surpresa ao ver a amiga e pergunta se tem algum problema. Barra diz que não, que precisa falar uma coisa com a dona Fazilete. Seida avisa a Fazilete que Barra está querendo falar com ela. Fazilete diz que Barra pode entrar. Fazilete diz a Barra que pensou e quer continuar com o livro. Barra pergunta se ela tem certeza. Fazilete diz que tem. Barra diz que fica feliz, mas que na verdade foi ali para pedir desculpas para ela e para falar que está morta de vergonha. Barra diz que mal consegue olhar na cara dela. Tira um pacote da bolsa e diz que queria entregar para ela. Fazilete pergunta o que é. Barra diz: o dinheiro que a gente devia, dona Fazilete, das suas joias. Fazilete diz que ela pode levar, porque não lhe deve nada. Seida pergunta a Barra o que a Fazilete disse. Barra diz que a princípio a dona Fazilete não queria aceitar o dinheiro. Disse que quer continuar com o livro sobre ela, mas ela insistiu para ela aceitar o dinheiro. Barra diz que disse a Fazilete que não ia ficar tranquila enquanto não pagasse essa dívida e por isso ela acabou aceitando tudo. Aliviada, Barra diz a Seida: ai, a gente tem muita sorte. A gente conseguiu, amiga. Finalmente pagou essa dívida. Seida diz que a dívida também era dela, não é justo, e algum dia vai pagar, amiga. Seida chega à casa de Henry para ver Satilmes e o trata com muito carinho. Satilmes diz a Seida: me salva, esse homem é muito chato. Seida diz para ele não falar assim do pai. Seida pergunta a Henry se o Satilmes pode passar as festas com eles. Henry diz que se ela tivesse falado antes, mas agora ele já combinou com a mãe dele. Ele, o Satilmes e a Kismet vão passar lá com ela. Satilmes diz que vai ficar entediado com essa velha. Henry diz ao filho que já conversaram sobre a linguagem dele. Satilmes vê os presentes na mão de Seida e pergunta se ela comprou presente para ele. Seida diz que sim. Satilmes diz ao pai: viu? Disse que a mamãe não tinha dinheiro, que ela não ia poder comprar nada, mas ela comprou. Ó, tá vendo só, pai? Henry diz que não foi isso que disse que comprava o que ele quisesse. Seida entrega o presente para Satilmes e ele diz que é a primeira vez que abre um. Satilmes fica encantado com o presente. Diz que Seida é a melhor do mundo e a abraça. Henry fica com ciúmes ao ver como Satilmes e Seida estão apegados um ao outro. Satilmes vai carregar o brinquedo. Seida deseja boas festas a Henry e vai embora.